Você nunca foi destinado a ser comum. Se você está lendo isso agora, saiba que não é uma coincidência. Você foi levado a este momento porque algo incrível está acontecendo na sua vida. A espera acabou, seu propósito divino está sendo revelado agora. Mas, por que você? E o que distingue os escolhidos dos demais? A resposta está na sua jornada, nas batalhas que você lutou e na fé inabalável que você manteve. Deus não escolhe ao acaso, Ele escolhe aqueles que passaram por dificuldades, foram testados e permaneceram fiéis. Você passou por tempestades que teriam devastado muitos, mas você permaneceu forte. É por isso que você foi escolhido. Este não é o fim, mas sim uma transição milagrosa. Você não está perdendo nada, na verdade, está entrando na realidade mais importante da sua vida. Os desafios, a rejeição e a solidão não foram feitos para te quebrar, mas sim para te preparar. Cada adversidade te moldou, e cada momento de dor te purificou. O que antes parecia angústia era na verdade o caminho para a transformação. Esta não é mais uma mensagem, você estava destinado a ouvi-la. Se você sentir essa verdade despertando dentro de você, não a desconsidere. Mantenha-se conectado assinando e ativando as notificações para garantir que você nunca perca a direção celestial que está te impulsionando para frente. Compartilhe isso com pessoas que precisam acordar, pois os escolhidos devem se levantar como um só. Agora a verdade foi revelada. Apenas algumas das muitas pessoas que foram chamadas responderam genuinamente. Você é um dos poucos selecionados, os 1% que cumpriram sua missão divina. Sua obediência, força e fé o distinguiram. Como resultado, Deus está te elevando acima dos limites do mundo físico, para um lugar onde sua presença, amor e proteção te cercarão indefinidamente. Reflita sobre aqueles que te questionaram. Aqueles que zombaram de você e tentaram te convencer de que você estava errado. Cada obstáculo foi parte do processo. Cada luta foi necessária. Você nunca foi feito para se misturar. Você foi feito para se elevar e se tornar quem Deus criou você para ser. Você não está simplesmente abandonando o mundo terreno, você está plenamente abraçando seu propósito espiritual. A metamorfose que você tem sentido por tanto tempo, a mudança que você sempre soube que estava por vir, finalmente chegou. O que antes era uma promessa distante está se tornando uma realidade bem diante dos seus olhos. Escolhido, chegou a hora. Tudo o que foi escrito para você antes do início dos tempos agora está se tornando realidade. Nada pode impedir o que já foi declarado. A vida pode parecer um círculo interminável, com cada dia se confundindo com o próximo, fazendo parecer que nada nunca muda. No entanto, tudo está acontecendo de acordo com a ordem divina. O que pode ter parecido uma perda de tempo foi, na verdade, preparação. O momento chegou, e o caminho à sua frente é claro. As distrações do mundo devem ser deixadas para trás, pois algo muito maior aguarda. Este não é o fim, mas sim o portal para algo além do que a mente pode compreender. Você nunca deveria ser restringido pelas limitações desta vida. Cada adversidade, atraso e rejeição estava moldando você. Os escolhidos são moldados não pelo conforto, mas pelas provações, e você sobreviveu ao que a maioria das pessoas não sobreviveria. O que foi previsto por tanto tempo agora está tomando forma diante de você. A dúvida já não existe em seu espírito. Aqueles que são genuinamente escolhidos sentem essa alteração profundamente. Não é simplesmente uma mudança nas circunstâncias, mas uma transformação completa da existência. O peso do seu passado, as dificuldades que você suportou por tanto tempo, não o definem mais. Este é o ponto em que o invisível se torna inegável, e seu objetivo se torna uma realidade atual em vez de uma promessa distante. Deixar para trás o familiar nunca é fácil. Os laços, a identidade que você criou, o senso de pertencimento neste mundo, tudo isso parecia permanente. Aqueles que são verdadeiramente chamados, no entanto, reconhecem que isso é uma libertação em vez de uma perda. Você não está sendo afastado do que é importante, você está sendo guiado para o que foi planejado para você desde o início dos tempos. Muitos sentiram o chamado, mas poucos enfrentaram os desafios que vêm com ele. Este caminho nunca foi destinado às massas, mas sim àqueles que se recusaram a desmoronar sob o peso da dor. O processo de refinação não é para pessoas que buscam conforto. Ao contrário, é para aqueles que estão determinados a passar por uma transformação completa. Nem todos estão preparados para enfrentar o que está por vir. Aqueles que são verdadeiramente escolhidos não hesitam quando confrontados com um ambiente hostil. Eles não desistem, seja quando zombados, abandonados ou enfrentando a solidão. Eles permanecem firmes em suas crenças porque entendem que nunca foram destinados a seguir um caminho medíocre.
Eles não pertencem a este mundo, pois seu chamado se estende além dele. A espera acabou. Os desafios, as perdas e as lutas todos serviram a um propósito. O processo de refinamento agora está completo. O véu está sendo levantado, revelando a realidade do que sempre foi o seu destino. Um dos aspectos mais difíceis de ser escolhido é suportar a rejeição e o escárnio dos outros. O caminho dos indivíduos escolhidos é difícil de ser compreendido. É difícil quando até mesmo aqueles mais próximos a você rejeitam seu chamado, desprezam suas convicções ou falham em entender o propósito entrelaçado ao longo de sua existência. No entanto, esta provação tem propósito. Aqueles que são chamados devem primeiro ser testados, e às vezes esses testes vêm das próprias pessoas de quem se importam. A dúvida começa a se infiltrar à medida que as vozes dos outros se tornam mais fortes. É natural duvidar se o caminho está correto quando confrontado com uma oposição persistente. No entanto, os escolhidos não caminham em busca de validação, antes, caminham em obediência. Este caminho não é sobre satisfazer o mundo ou ganhar a aprovação daqueles que não entendem o que foi mostrado a você. Toda dificuldade e todo desafio têm um propósito. Aqueles que são purificados no fogo emergem mais fortes, com dedicação firme. A história lembra aqueles que permaneceram firmes. Toda grande pessoa espiritual enfrentou zombarias, dor e rejeição. Eles foram convocados, testados e refinados através da tribulação. O que eles suportaram não foi para prejudicá-los, mas para prepará-los. E, assim como eles foram fortalecidos, também são aqueles que continuam pelo mesmo caminho hoje. As dúvidas dos entes queridos são mais difíceis do que a censura de estranhos. A rejeição da família, o desprezo dos amigos, essas cicatrizes vão mais fundo do que qualquer provação externa. No entanto, isso faz parte do processo. Nem todos entenderão o chamado que você recebeu. O design divino não foi destinado a ser reconhecido por todos. Muitos questionarão e se afastarão, mas suas dúvidas não definem seu objetivo. Esperar se torna um desafio por si só. Enquanto outros seguem em seus objetivos, os escolhidos frequentemente se sentem paralisados, esperando o momento perfeito em que tudo se encaixe. No entanto, os humanos não podem controlar o tempo. O que parece ser um atraso é frequentemente preparação, moldando aqueles que são chamados a enfrentar o que está por vir. Este chamado não pode ser apressado. Desdobra-se no seu próprio ritmo, garantindo que, quando chegar a hora, aqueles que estão preparados avançarão sem hesitação. As raízes devem se firmar antes que os galhos possam alcançar o céu, assim como uma árvore cresce escondida sob a superfície. O peso das provações, o silêncio da espera e a separação dos outros têm sido todos parte do processo. Este momento é de importância incomparável para os escolhidos. Não é o fim, mas sim uma reunião sagrada, um retorno à presença divina na qual todo medo, dúvida e dificuldade desaparecem. Nesta condição maior de ser, não há dor, fraqueza ou limitação, apenas felicidade ilimitada e a expressão mais pura do amor divino. Essa transição não é sobre perda ou deixar para trás aqueles que ficam. Trata-se de ir além do transitório, das fronteiras do mundo físico. Os escolhidos não partem como uma fuga, mas como a culminação do que sempre deveria ser. Eles completaram a missão que lhes foi atribuída, e agora são convocados para uma realidade na qual nada os puxa para baixo. O mundo pode interpretar essa passagem como uma separação, algo definitivo. Mas o que parece ser uma partida é muitas vezes um passo em direção a algo maior. O peso e as provações do passado não são mais relevantes. O que antes era percebido como uma luta agora se revela como preparação, moldando indivíduos que foram escolhidos para abraçar sua herança celestial. Ser escolhido significa ter seguido um caminho de fé, inabalável diante da adversidade. E agora a recompensa é revelada. O amor de Deus é diferente de qualquer outra coisa no mundo, e é oferecido livremente àqueles que permanecem leais. Não é condicional ou efêmera, mas eterna, amor que reconhece cada sacrifício, dificuldade e momento de dedicação. Quando o momento chega, é mais do que apenas um chamado, é uma afirmação. Uma declaração de que seu propósito foi cumprido. Imagine estar diante do Criador, todos os fardos levantados, toda a tristeza desaparecida. Naquele momento, nada mais importa. Para aqueles que foram escolhidos, isso é mais do que uma promessa, é a culminação dos esforços de suas vidas. Não há medo nem relutância neste encontro. Não é uma celebração grande ou espetacular, mas sim uma de profunda conexão. Estar diante de Deus é saber que cada dificuldade valeu a pena. Cada lágrima, cada perda e cada momento de luta levaram a este ponto,
um abraço divino no qual todas as coisas são restauradas. Essa transição exige uma mudança interior, e não apenas prontidão. Uma libertação de tudo que anteriormente o ligava ao mundo material. É uma preparação interna, um refinamento espiritual, antes de entrar no que sempre esteve esperando. À medida que este momento se aproxima, algo dentro começa a agitar-se. Um profundo e inconfundível sentimento de que o momento chegou. Isto não foi um acidente. É o convite definitivo para realmente abraçar a vida que sempre foi destinada a você. A jornada do escolhido é uma de refinamento, exigindo fé inabalável, confiança e compromisso. Este é um caminho de purificação que necessita de um coração livre de medo, dúvida e apego. A preparação não é externa, mas sim interna, purificando o espírito, entregando-se completamente e aceitando a orientação divina com um coração aberto. A transformação não é algo a ser temido. É a realização do que sempre deveria ser. Aqueles que estão apartados reconhecem que seu caminho é definido não apenas pela adversidade, mas também por uma dedicação inabalável a algo muito maior. A fé é o poder que os mantém em movimento, a base sobre a qual seu propósito é fundamentado. Desilusão e desencorajamento são tentações ao longo do caminho, mas não determinam o caminho dos escolhidos. A fé deles em Deus é o que os impulsiona para a frente. A fé é mais do que apenas crença, é o elo entre os desafios superados e a realidade divina que aguarda. Serve como uma ponte entre o sofrimento e o cumprimento do destino. Um coração puro é a chave para essa passagem. Não se trata de perfeccionismo, mas de autenticidade. Para seguir este caminho, é preciso buscar sem expectativa, servir sem condição e acreditar sem precisar ver o quadro geral. Os escolhidos são indivíduos que superaram a adversidade sem se tornarem endurecidos. Eles não carregam animosidade, ao contrário, eles se erguem com graça, desprovidos de ressentimento e não afetados pelas distrações do mundo. Cada luta, cada provação, te trouxe até este ponto. Se você sente essa verdade dentro de si, deixe que seja conhecida. Comente com fio no caminho para demonstrar sua fé inabalável e devoção à jornada que está por vir. Mantenha-se conectado assinando, ativando as notificações e compartilhando esta mensagem com aqueles que precisam. Essa pureza lhes permite estar diante do divino. Cada desafio os preparou para a mudança em vez da destruição. A capacidade deles de deixar para trás tudo que os impediu anteriormente determina o quão plenamente eles abraçarão a realidade que os esperava o tempo todo. O amor de Deus pelas pessoas que Ele separou é além da nossa compreensão. É o amor de um Criador que cuida, protege e vigia suas criações. Esse afeto divino é tão inquebrável quanto o amor de uma mãe por seu filho. Não vacila em tempos de adversidade nem enfraquece em períodos de dúvida. É um amor que protege, fortalece e carrega os escolhidos através de seus desafios mais difíceis. Este não é um amor que pune ou retém. É um amor que conforta, abraça e permanece firme. Em tempos de escuridão, quando o peso do mundo parece intolerável, esse amor é o que te mantém em movimento. Nenhuma rejeição, sofrimento ou dor terrena pode diminuir a presença daquele que te chamou pelo nome. Ser selecionado implica deixar de lado o transitório e abraçar o eterno. Este exame final é o maior gesto de confiança. Não implica abandonar os entes queridos ou rejeitar a beleza da criação. Trata-se de deixar ir tudo que te prende, transcendendo as limitações da materialidade e entendendo que o seu verdadeiro lar nunca foi esta terra. O que aguarda está além da imaginação, superando de longe tudo que foi deixado para trás. Esta submissão não é uma perda, mas sim um cumprimento. Aqueles que percorrem este caminho o fazem com confiança em vez de medo. Os laços com o mundo derretem-se, revelando a verdade que sempre estavam destinados a experimentar. Chega um momento em que os escolhidos percebem a verdadeira natureza de seu propósito. Esse despertar não pode ser forçado. Chega no momento exato, como sempre foi destinado a ser. Chega um ponto em que tudo muda. Uma revelação profunda surge dentro de nós, revelando que a existência nunca foi aleatória, mas sempre estava levando a algo maior. O que começou como uma série de dificuldades e problemas não resolvidos evoluiu para um grande plano. Os escolhidos não encontram seu propósito por acaso. É revelado exatamente quando estão preparados para recebê-lo. Este despertar é mais do que apenas compreensão, é uma metamorfose. É o momento em que a alma percebe sua própria identidade. Os fardos do passado já não moldam o caminho a seguir. Tudo que antes era desconhecido agora é visto como parte de um plano divino. O peso da incerteza é levantado, substituído por clareza e uma certeza que sempre existiu, pronta para ser descoberta. No entanto,
esse conhecimento vem com uma responsabilidade significativa. Ser escolhido é mais do que uma bênção, é um chamado à ação. Este caminho não se trata de obter ganho pessoal ou encontrar conforto no mundo material. Trata-se de abraçar totalmente uma missão celestial que requer fé, perseverança e confiança inabalável. O caminho à frente nem sempre é fácil, mas aqueles que o aceitam nunca podem voltar atrás. O crescimento é contínuo, e novas percepções surgem a cada passo. Os escolhidos não recebem todas as respostas de uma vez, em vez disso, caminham pela fé, esperando que o que é necessário seja revelado ao longo do tempo. Este caminho requer paciência, mas também leva a um relacionamento mais forte com o divino. Cada dificuldade e obstáculo nunca teve a intenção de destruí-los. Ao contrário, foi projetado para prepará-los para o que estava por vir. No coração desta jornada está o poder da rendição. Render-se não é renunciar ao controle, mas soltar a crença de que o controle foi alguma vez necessário. O mundo ensina que tudo deve ser conquistado através do trabalho e do sofrimento. No entanto, a verdade divina ensina o contrário. A verdadeira força vem do alinhamento, não da resistência. Deixar ir não implica desistir, significa abrir espaço para algo muito maior. Envolve deixar de lado o medo e acreditar que o caminho à frente já está claro. Muitas pessoas temem a rendição porque a associam à fraqueza. No entanto, na verdade, a rendição é o mais alto nível de confiança. É caminhar para o desconhecido com a certeza de que Deus está guiando o caminho. A rendição abre o caminho para a descoberta. Ser escolhido significa remover todas as falsas identidades e ver a si mesmo como Deus os vê. O mundo tentou definir e confinar os escolhidos, colocando-os em caixas que não se encaixam. Mas aqueles que seguem esse caminho perceberão que nunca foram feitos para se conformar. Eles não são influenciados pelas expectativas mundanas ou pelas restrições do passado. Eles são definidos pelo propósito que lhes foi incutido desde o início. E quando essa verdade se torna mais aparente, eles começam a caminhar nela, não como alguém que ainda está procurando, mas como alguém que finalmente se lembrou de quem sempre foi. A jornada dos escolhidos não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre redescobrir quem sempre foram. Esta jornada é frequentemente marcada por um grande senso de desejo, uma sensação de que algo essencial tem faltado. No entanto, à medida que avançam, revelando gradualmente a verdade, começam a compreender a essência do propósito de suas almas. O mundo impôs inúmeras etiquetas às pessoas, criando suas identidades com base em circunstâncias transitórias e expectativas externas. No entanto, a verdadeira identidade não é definida pelas opiniões das pessoas. Ao contrário, ela é baseada na conexão divina. Os escolhidos devem se livrar do peso das ilusões, abandonando quaisquer definições falsas impostas a eles. Este não é um processo simples. É preciso força para deixar ir as versões de si mesmos que foram criadas para se encaixar em um mundo ao qual nunca deveriam pertencer. Dar esse passo em direção a uma verdade mais elevada requer superar ideias limitantes, restrições culturais e limitações autoimpostas. Eles nunca deveriam ser restringidos pelas definições do mundo. A existência deles sempre foi destinada a algo maior, e cada passo que deram, cada luta que enfrentaram foi parte do processo de recuperar sua verdadeira essência. A compaixão está no coração dessa transformação, uma força mais forte que o julgamento e mais curativa do que qualquer palavra falada. Para realmente seguir este caminho, os escolhidos devem tanto entender quanto incorporar o amor divino. A compaixão é mais do que apenas bondade, é a capacidade de ver além do sofrimento, das falhas e do medo. É a capacidade de reconhecer a centelha divina em todos os seres. A compaixão é o primeiro passo para a cura. Eles curam suas feridas antigas ao abraçar o amor. Os fardos da culpa, vergonha e arrependimento não são mais eficazes. O perdão se espalha tanto para fora quanto para dentro, libertando as pessoas dos laços da autocrítica. Eles também são restaurados à medida que espalham amor por todo o planeta. Essa capacidade de amar incondicionalmente não os torna fracos, pelo contrário, torna-os um catalisador para a mudança. A energia que eles transmitem tem a capacidade de elevar os outros, inspirar aqueles que ainda estão presos em ilusões e despertar aqueles que ainda não identificaram seu verdadeiro caminho. A compaixão não é passiva, é uma força que causa ondas e transforma tudo o que toca. Junto com esse amor, vem uma resiliência inabalável. Os escolhidos não têm uma jornada fácil. Eles não são imunes à dor, mas são mais fortes por causa dela. A dificuldade não os destrói, mas os refina. Onde outros podem desistir, eles voam. A resiliência não é sobre tolerar o sofrimento,
é sobre levantar-se mais forte, mais inteligente e mais alinhado com a própria missão. Cada dificuldade ensina uma lição, e cada desafio oferece uma oportunidade para o progresso. Os escolhidos veem que as dificuldades não são obstáculos, mas sim trampolins. E a cada passo, eles estão se tornando a pessoa que sempre deveriam ser. Cada luta, barreira e dor apresenta uma oportunidade de transformação. Os escolhidos não apenas sobrevivem, eles prosperam, moldados pelas dificuldades que os testam. A resiliência é mais do que apenas a capacidade de passar por circunstâncias terríveis, é a capacidade de emergir mais forte, mais sábio e mais profundamente conectado ao divino. Essa força não cresce da noite para o dia. É formada pela experiência, perseverança e pela escolha repetida da confiança sobre o medo. Cada momento de dificuldade os refina, moldando seu espírito da mesma forma que o fogo faz com o ouro. Eles reconhecem que nenhum desafio é sem sentido e nenhum revés é sem significado. Mesmo nos seus piores momentos, eles nunca estão completamente sozinhos. A presença celestial permanece com eles, proporcionando força, direção e amor. Essa fé inabalável em Deus permite que as pessoas continuem avançando, não importa quão incerta a rota possa parecer. A resiliência é a pedra angular de seu propósito, a força motriz que os impulsiona através de cada dificuldade, preparando-os para concluir a missão que sempre estiveram destinados a realizar. Eles permanecem firmes, preparados para abraçar completamente seu chamado, graças à sua resiliência. No entanto, seu caminho não é sustentado apenas pela força, é guiado por uma conexão celestial. A oração significa mais para os escolhidos do que apenas palavras. É a linha de vida que os conecta com o Criador. Em momentos de silêncio, quando abrem seus corações em oração, são lembrados de quem são, porque foram escolhidos e do amor que os envolve. A oração é mais do que um simples pedido, é um alinhamento. É o discurso sagrado entre a alma e o divino, durante o qual a clareza é concedida, a força é restaurada e o propósito é renovado. Eles abandonam seus fardos, deixam de lado suas preocupações e confiam no plano que se desenrola diante deles. O poder da oração é transformador. É a força que transforma a incerteza em clareza, o medo em tranquilidade e a fraqueza em força. Em tempos de incerteza, a oração serve como uma âncora firme, lembrando as pessoas que elas não estão sozinhas em sua jornada. Mas, além da resiliência e da oração, há algo muito maior: a harmonia total entre a alma e a vontade divina. Este é o passo final, o alinhamento supremo, no qual os desejos pessoais se dissolvem e apenas o propósito permanece. Viver em harmonia divina requer total confiança. É mover-se sem resistência, fluir com o conhecimento de Deus em vez de se opor a Ele. Os escolhidos vêm a perceber que não estão aqui para impor seu próprio caminho, mas para seguir a rota que já foi traçada para eles. Isso não implica que a viagem esteja livre de espera. Há momentos de silêncio, quando tudo parece tranquilo e nada parece estar acontecendo. Mas aqueles que estão em sintonia com o divino reconhecerão que, mesmo no silêncio, um propósito está se desenvolvendo. Cada atraso, cada parada, faz parte de um plano maior. Quando aceitam essa verdade, eles não experimentam mais impaciência ou incerteza. Eles se movem calmamente, sabendo que tudo está exatamente como deveria estar. Sem o impulso de controle, eles caminham com uma confiança inabalável, totalmente comprometidos com a sabedoria de Deus. Esta é a verdadeira liberdade, aquele tipo que não depende de condições externas. Os escolhidos não buscam contentamento em coisas passageiras, pois já o descobriram no propósito divino. Eles vivem cada dia sabendo que tudo em suas vidas tem valor e que cada evento está moldando-os na pessoa que sempre foram destinados a ser. E assim eles seguem em frente, não como buscadores, mas como indivíduos que descobriram o que seu espírito sempre soube. O caminho dos escolhidos é um de acordo com a intenção divina, paz, propósito e confiança inabalável. Você não estava aqui por acaso, esta mensagem era destinada a você. Cada experiência, cada dificuldade, te trouxe até este ponto, e a tua jornada ainda está em andamento. Mantenha-se forte, confie no plano divino e lembre-se de que você nunca está sozinho. Se você achou esta mensagem significativa, por favor, mantenha-se em contato. Inscreva-se, ative as notificações e deixe um like para ajudar a distribuir esta mensagem para mais pessoas. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo a jornada continua para mostrar que está pronto para enfrentar o que vem a seguir. Obrigado por estar aqui, sua presença contribui para algo melhor. Os escolhidos devem percorrer este caminho juntos.